Graça e paz, irmãos. Vamos estudar nesta manhã em um texto em Hebreus, capítulo 11, verso 25. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Gostaria de tratar com os irmãos a respeito do pecado, da nossa libertação que temos do pecado em Cristo Jesus e da tentação causada neste mundo e que também tem a ver com o pecado. O texto que nós ouvimos disse: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, prazeres momentâneos do pecado. Aqui fala de prazer transitórios, momentâneos do pecado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, o pecado traz prazer. Mas os prazeres do pecado são momentâneos, passageiros, enganosos e nefastos, sempre conduzindo o pecador a um sofrimento muito maior. Muitas vezes o pecado dá uma sensação de prazer. É por isso que ele é tão perigoso. O pecado pode satisfazer algum desejo por alguns minutos, dias ou até meses. Talvez exista algum prazer do pecado que continua durante a vida toda aqui neste mundo. Mas não existe prazer eterno no pecado. Muitos pecados trazem satisfação na hora, mas logo depois, passado a emoção do momento, o que fica é um vazio e os sentimentos nefastos da culpa. Porque o pecado gera uma sensação de prazer no momento em que é cometido pela pessoa. Eu já disse aqui que se pecar doesse na hora, se você cometesse um pecado e caísse um dente seu, com dor e tudo, com raiz e tudo, aí não geraria prazer. Mas não é assim. Só que essa dor, ela vem depois. E já vem aqui. Depois no inferno a coisa fica pior. As alegrias que o pecado oferece agora
convertem em choro e ranger de dentes depois no lago de fogo. Os prazeres imediatos do pecado se tornarão em tormentos eternos. O tormento eterno, o lago de fogo, é a consequência final do pecado. Mas existem consequências já agora. O pecado não é brincadeira. E se vocês estão achando que eu estou falando com os ímpios, vocês estão enganados. Eu estou falando com as novas criaturas, com os nascidos de novo. O pecado não é brincadeira. Provérbios capítulo 14, verso 9. Vamos ouvir aí. Depois eu vou ler aqui também, em outra versão que anotei. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Na versão que eu anotei diz assim: o insensato brinca com o pecado, e entre os justos mora a graça. Qual é a graça que mora entre os justos e dentro dos justos? É Cristo. Mas o insensato brinca com o pecado. Alguns negam a realidade do pecado, outros se orgulham do pecado que cometem. Mas a atitude mais perigosa para com o pecado é essa de brincar com o pecado. Irmãos, o pecado é perigoso, ele é maligno. O pecado é pior do que qualquer coisa, por mais pavorosa que seja, pois o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. Portanto, cuidado com o pecado, pois ele é maligno e pavoroso em suas consequências. Para quem você está dizendo isso? Eu estou dizendo para todos nós, começando com as crianças. Eu estou falando com vocês também, os meninos, meninas, pequenos e grandes, todos. A grande enrascada do homem de qualquer idade é o pecado, e temos que vê-lo como algo muito sério. Se você não vê o pecado como algo muito sério, maligno, você está vivendo perigosamente. Você está em perigo. Acerca do pecador, a palavra de Deus diz, preste atenção no que eu vou ler para os irmãos agora, vocês vão acompanhar. Acerca do pecador, do ímpio, do perverso, da pessoa que comete o pecado. Porque tem gente que diz assim: não, Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Ele ama o pecador mesmo, porque morreu pelos pecadores para salvar esse pecador.
Só que Deus não aceita o pecador, não. Deus vai rejeitar o pecador do mesmo jeito que Ele rejeita o pecado. Porque quem está cometendo o pecado é o pecador. Então, escute bem. Quem comete o pecado é do diabo. Quem? A pessoa que comete o pecado é do diabo. Se você está achando isto forte demais, então você tem que se revoltar contra Deus, porque é Ele que está dizendo. É Deus que está dizendo. Quem comete o pecado é do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Os ímpios serão lançados no inferno, diz o Salmo 9, verso 17. Os ímpios, estão percebendo? As pessoas, sejam crentes ou não crentes, se estiverem cometendo pecado, se forem ímpias, estão enquadradas, essas pessoas, no Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno. E não adianta dizer assim, mas, porque não tem mas, não. Apartai-vos, está falando com a pessoa. Apartai-vos. Mas eu sou pastor. Se é ímpio, está falando com você, com qualquer pessoa. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Agora vou encerrar aqui essa sessão de textos acerca do pecador, porque tem muitos outros textos além do que citei aos irmãos agora. A sua parte, a parte do pecador rebelde, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Que triste consequência. Pense nisto. O pecado não pode ser tolerado e nem varrido para debaixo do tapete. Tem gente que quer esconder o pecado, faz coisa errada, comete o pecado e quer esconder. Mas o pecado não fica na moita. O pecado aparece, ou mais cedo ou mais tarde. Não se pode, ou melhor, não se põe panos quentes sobre o pecado. O pecado
tem que ser cortado pelas raízes. Quando você arranca as raízes de uma árvore, ela morre e não há mais possibilidade dela brotar. A obra de Cristo na cruz é cortar pelas raízes o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, para que nunca mais brote. O pecado no singular tem a ver com a natureza pecaminosa do pecador. É uma natureza tão profundamente afetada pelo pecado que o pecador não é capaz de compreender o quão corrupta, arruinada e maligna ela é. Mas é exatamente neste ponto que entra a graça salvadora de Deus. Deus, por sua graça, tratou da nossa natureza pecadora na cruz em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6, é um texto que está falando exatamente dessa natureza que Deus tratou na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Velho homem, ou homem velho, não é uma idade avançada, é uma natureza antiga, natureza pecaminosa, pecadora. Anotei uma outra versão aqui que vai nos ajudar a compreender ainda mais Romanos 6,6. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta, não será ainda, já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída. A nossa natureza foi morta com Cristo na cruz, para quê? Para continuar em nós, operando? Não, aqui diz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza pecadora, má, perversa e corrupta. A nossa velha natureza pecadora foi crucificada, morta e destruída em Cristo na cruz. E pela nossa ressurreição juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida e natureza essencialmente boa, justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, não precisamos mais viver no pecado. Fomos e estamos libertos do pecado pela nossa morte e ressurreição em Cristo. É preciso crer e considerar a palavra de Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando você pensar no pecado, o veja crucificado no corpo de Cristo na cruz. E também se veja crucificado com Cristo. Assim, você estará livre do pecado e também não viverá mais nele.
Ou você é liberto do pecado agora, ou Deus se livrará de você para sempre. Quem quiser discordar, fique à vontade. Quem não quiser concordar com a palavra de Deus, fique à vontade. Mas não diga que não é exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, disse o apóstolo Paulo. Portanto, não se coloque contra a verdade da palavra de Deus, mas receba toda a verdade de Deus em seu coração. Comece crendo esta grande verdade da palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Cristo em nós. Que seja Cristo em nós, que seja Cristo em mim o meu prazer e não o pecado. Então, estamos libertos do pecado em Cristo. Você crê que foi liberto e que está liberto do pecado em Cristo? Nós fomos libertos do pecado em Cristo, mas o pecado não acabou. O pecado está aí, agindo, atuando, bem vivo no mundo. O pecado está operando no mundo. Satanás já foi vencido na cruz por Cristo, mas ainda tem permissão do próprio Cristo que o venceu de agir neste mundo velho, mundo caído, podre. Tanto o pecado como o diabo reivindicam algumas revanches. Ou você achou que o diabo ia deixar você quietinho lá? O mundo e o pecado. O diabo, o mundo e o pecado, em conluio, investem contra os salvos e libertos em Cristo. As tentações que temos que enfrentar são muitas e são terríveis. Os nascidos de novo estão libertos do pecado, mas não estão imunes à tentação. Nós não estamos imunes à tentação. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a passar por tentações e certamente iremos passar. A pergunta que vou levantar agora é esta: será que podemos obter vitória sobre a tentação? Sim, podemos. A palavra de Deus garante. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você prestou atenção no que a palavra de Deus acabou de nos dizer? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de viver em nós a sua vida justa e santa. Cristo vivendo em mim a sua vida justa e santa. Nisto que? Cristo vivendo em mim a sua vida justa e santa, consiste o grande milagre de Deus em mim, em nós. Não porque temos algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque aquele Jesus Cristo que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós, e Ele nos guarda do pecado e nos livra dele em todas as circunstâncias. Eu creio assim. Quem promete esta libertação do pecado, este livramento do pecado, é Deus. Portanto, esta capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Cristo é o poder que derrota as nossas tentações e provações, que somos tentados e provados quase que o tempo todo. Seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário é impotente. Irmãos, a tentação não é pecado. O que é tentação? É uma sugestão apresentada a nós para que satisfaçamos de forma errada um desejo legítimo. Vamos entender bem. Ao nascermos de novo, continuamos com o mesmo corpo que tínhamos antes dessa experiência. Também continua nossos desejos e impulsos que o próprio Deus colocou em nós quando nos criou. Desejo de se alimentar, desejo de dormir, de trabalhar, desejo de prazer, os desejos e impulsos ligados ao sexo. Você acha que Deus não deixou isso? Foi Deus que colocou. E disse assim: é bom.
tudo isto deve funcionar de modo harmônico com a vontade de Deus e sua santa palavra. A tentação não é pecado, é uma sugestão apresentada a nós para que satisfaçamos de forma errada um desejo legítimo. Só há pecado quando a decisão é tomada no coração. No momento que você toma uma decisão de praticar o pecado, já pecou. A palavra diz que quem odeia já matou. Quem odeia é assassino. Da mesma forma, aquele que resolveu no coração cometer adultério, já se tornou culpado desse erro. É assim que a palavra de Deus nos ensina. No caso do adultério, é também o pecado de satisfazer um desejo legítimo por meios errados. Mas tem que haver uma decisão para se cometer o pecado. No caso do pecador, do ímpio, da velha criatura, até a sua decisão está comprometida por causa do velho homem. Mas no caso da nova criatura, a situação é diferente, pois está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 13, que quem opera na nova criatura é o próprio Deus. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pois é Deus quem produz em vós, quem opera em vós, tanto querer como realizar, de acordo com sua boa vontade. Você está entendendo? A nova criatura é assim. Pois é Deus quem produz em vós. Em vós é dentro de nós. O que Deus produz? O que Deus opera em nós? Ele opera o querer e o realizar, de acordo com a sua vontade. É Deus operando, irmãos. O Deus que opera em vós é o Deus que está em vós, dentro de vós, vivendo. O diabo quer que a nova criatura peque, mas quem está operando na nova criatura não é o diabo, não é a vontade do diabo, não é a vontade do mundo, é a vontade de Deus. Ele acabou de dizer aqui. A tentação é permitida por Deus. É permitida por Deus. É Deus que permite. Se você é tentado, é Deus que enviou. Permitiu. E o diabo vai nos tentar até o seu último suspiro nesta terra. Mas para isto nós temos socorro de Deus. Temos socorro.
Antes, com a tentação, dará também o escape. Você está achando que é você que está providenciando o escape? Que você é o cara? Que você sabe das coisas? Não, senhores. É por isso que você se dana todo, quando você quer fazer o seu caminho. Aqui diz que é Deus que me mostra o escape, que traz o escape, porque Ele vive em nós. O escape, ou livramento, é a vida de Cristo em nós. É Cristo mesmo em nós, nos guardando, nos livrando, nos dando uma saída vitoriosa de todas as situações pecaminosas que o diabo e o mundo Como que Cristo nos livra? Libertando-nos do nosso homem velho na morte com Ele na cruz e nos dando o livramento do pecado que opera no mundo por meio da sua vida em nós. Eu vou ler aqui na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. Olha o que diz. Quer ler aí? Pode ler, Emerson. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vós é Cristo. Cristo está em mim. Ele é bem maior. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Se Jesus está em nós, Ele é ou não é maior do que aquele que está no mundo? Seja a tentação ou qualquer outra sutileza do diabo ou do mundo, a palavra de Deus assegura-nos total vitória. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Viram? Como nós, Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu ao pecado, não pecou. Ele, vivendo em nós, é competente para nos socorrer por sua graça em momentos de tentações. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O pecado e as tentações não mais estão dentro de nós, mas do lado de fora. A palavra diz que o pecado nos rodeia, em Hebreus 12, 1. A palavra diz que Satanás, o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. A tentação e o pecado estão do lado de fora, e Cristo, que é a nossa vida, está do lado de dentro. Nisto é que consiste
a segurança de um verdadeiro crente espiritual, porque maior é Cristo que está nele do que todo o pecado e poder de Satanás com as suas tentações que estão no mundo. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Eu também digo, irmãos, graças a Deus que sempre me faz triunfar em Cristo, não sou eu. Mais 5 minutinhos, já encerro. Acho que vai dar tempo de eu colocar isto que eu vou colocar para os irmãos, que é muito importante. Jesus Cristo nos libertou do pecado, morreu na cruz, nos fez morrer com Ele, nos separou, ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Ele, Ele está em nós vivendo a vida dele, a vida santa e justa, e nos guarda, nos livra das muitas tentações que temos que enfrentar neste mundo. Mas temos que observar algumas coisas que a palavra de Deus nos diz no contexto da tentação. Mateus 26, 41. Bem ligeirinho aí, Emerson. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, não é que você não vai passar por tentação, porque o próprio Deus permite que sejamos tentados. Aqui o texto está falando que nós temos que estar em estado de alerta. Temos que estar em vigilância o tempo todo, observando, discernindo. Não é para ser tolo, não, boca aberta, não. É para saber discernir a situação, porque Deus nos deu essa condição. Se você vai para o trabalho, lá você tem que estar em estado de alerta contra a tentação, em qualquer lugar. Mateus 10, 16. Aqui está um texto que eu gosto muito, assim, é de uma sabedoria divina. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Fantástico, irmãos. Jesus dizendo: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, singelos como as pombas. É coisa maravilhosa da sabedoria do Evangelho o que Jesus está dizendo. Sede singelos como as pombas, prudentes como as serpentes. Isto é maravilhoso. Você e eu, você está vivendo em um mundo caído, nova criatura, nascido de novo. Você está vivendo em um mundo caído, onde Caim quer matar Abel o tempo todo, onde Adão não consegue dizer não a Eva, onde Eva tem a capacidade de surtar num delírio de grandeza feminina. Você está vivendo em um mundo que a palavra do Senhor chama mau, perverso e maligno.
o melhor deste mundo já vem poluído, e o pior deste mundo assusta até o diabo. Então, meu irmão, precisamos andar neste mundo como Jesus disse. O que Jesus disse? Sede prudentes como as serpentes, e singelos como as pombas. Por quê? Porque estamos andando no meio de lobos. Você não ouviu Jesus dizer: eis que vos envio para o meio de lobos? Você acha que Jesus estava brincando? Que valeu para os discípulos e não para você? Estamos andando no meio de lobos, perigos, oportunistas, manipuladores, homens perversos. Então, irmãos, nós temos que chegar com a prudência das serpentes. Esse ser que mistura a leveza tranquila das pombas e a despretensão bélica dos cordeiros, e mantém a prudência, a sabedoria, a atenção e o discernimento cauteloso das serpentes. É a pessoa que Jesus recomenda que você que seja. Prudência, cautela, saber se defender, mas não ser belicoso, briguento, pé de briga. Efésios capítulo 1, verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Que Ele, Deus, fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Toda prudência é pouco, andando no meio de lobos, no meio de homens perversos e maus, maliciosos. A serpente sabe chegar e sabe sair sem ser notada. A serpente é um animal extremamente prudente. Você não a vê por aí facilmente. Geralmente, o ataque de uma serpente acontece sem ao menos a vítima perceber a sua presença. Ela observa bem tudo ao seu redor. Ela evita expor-se ao perigo. É precavida. Em contrapartida, a pomba é inocente, não é maliciosa, não é briguenta. Tem que misturar as duas coisas. Quando perceber uma situação perigosa, não fique dando bobeira. Não se deixe levar por tudo o que dizem. Observe, analise. Na dúvida, não vá, não fale, não veja, não ouça, não faça. Cuidado, fuja. O carvão não queima, mas deixa marcas. Você quer brincar, brinque. O carvão não queima, mas vai deixar marcas. Antes de qualquer movimento nosso, temos que julgar pela reta justiça.
Não se confia a ninguém que não seja nascido de novo. Foi o que Jesus disse. Jesus não se confiava a eles e nem neles. Se não é nascido de novo, tem potencial para qualquer coisa, por mais inocente que seja. Antes de qualquer movimento nosso, temos que julgar pela reta justiça. Não se confia a ninguém que não seja nascido de novo, até o nascido de novo. De vez em quando tem que... Se você não quer que ninguém saiba, não conte. Não conte. Não conte, meu irmão. Ah, falar. Você não quer que ninguém... Não é para ninguém saber. Se você confia na pessoa, sabe que não vai abrir. Porque essa história de guardar segredo não é moleza. Não é moleza, né? Mas tem aqueles amigos, né, que guardam. Antes de... Então vamos lá. Cuidado com as maldades piedosas. Podemos ajudar o carente, o necessitado, o que pede o nosso conselho, podemos ajudá-lo, mas sem apostar e confiar na natureza pecadora das pessoas. Não confie, meus irmãos. Não abra mão disso. Não precipite. Vá com calma. Vá com calma. Jesus ia em todos os lugares. Ia em casamento, ia em festa de político safado, que ele andou indo lá nas festas que chamaram ele, ia em sinagoga, ele ia em tudo quanto é lugares. Ele ia, comia, bebia. Só que Jesus sabia chegar, sabia sair. Jesus agia com prudência das serpentes, a singeleza das pombas, não era briguento. Jesus sabia. Por isso ele nos recomendou. E ele agora vive em nós. Vive em nós. Para que possamos ser do jeito que ele falou. Entendeu, irmão? A situação tá perigosa diante de você? Por que encostar mais? Aí eu me garanto. Ah, rapaz, cai fora. Passa o mais longe possível. Prudência. Prudência. Temos que ter prudência. E muito mais nós aqui, irmãos. A nossa igreja, rapaz, todo mundo escolhe a nossa para bater. Pode acontecer o que quiser nas outras igrejas. Não, beleza, mas se acontecer aqui, se um de nós aqui, eu, o irmão Zé Rabelo, o Emerson, o irmão Elídio, alguém que esteja pregando aqui, bagunçar o coreto por aqui, eu vou dizer para vocês, a gente fecha essas portas. Porque eles estão de olho na gente. O maligno, o perverso, por causa do novo nascimento. Cada mensagem. Então, irmãos, vamos agir assim como Jesus ensinou, e não tem para ninguém.